Olá, muito bom dia. Nós estamos aqui em mais uma oportunidade que Deus tem nos dado de falarmos com os irmãos aqui nesse propósito, de consagração. Deus, ele tem sido misericordioso e ele tem alcançado os nossos corações nos dias bons, nos dias maus, e ele tem ministrado sempre uma palavra aos nossos corações, nos alinhado à sua vontade, nos resgatado, nos chamado, nos mostrado, nos apontado. E como isso é bom. Eu oro para que na sua trajetória você tenha essas experiências também, Eu tenho sido abençoada pelo Senhor por ter a experiência de tê-lo como Pai, alinhando o meu andar, alinhando o meu caminhar, me transformando, ministrando em mim. Então eu quero compartilhar, conforme o nosso propósito nessa semana, mais uma das experiências ali que foram passadas na Reforma Protestante de resgate daquilo que nós recebemos de Jesus, quando a igreja estava caída, quando a igreja estava apóstata, enquanto grupo, enquanto reunião, enquanto instituição. Nós sabemos que através da história o Espírito Santo conservou homens e mulheres piedosos, mesmo dentro de uma instituição que estava corrompida. Sempre houveram homens e mulheres com o coração voltado para Deus. E são pessoas que Deus busca em todos os tempos da história, desde o nascimento da igreja, do surgimento da igreja. Nós vemos o apóstolo Paulo chamando a atenção para aqueles que de dentro da igreja lançavam enganos, heresias. Então essa foi uma luta constante, continua sendo uma luta para a igreja. E nós queremos aqui tratar disso com os irmãos e instrumentalizar cada crente através da palavra, corrigir todas essas condutas, ser um bom combatente de Cristo, não na perseguição às pessoas, perseguição às instituições. Também não é o legado da igreja, trabalhar na terra como leão de chácara, como um exército armado, não é. Nossa luta, sabemos, não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Nós temos que estar preparados para responder assim corretamente qual é a razão da nossa fé, qual é a base da nossa fé. Então nós precisamos saber, conhecer. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o somente a fé. Falamos ontem sobre somente as escrituras e somente a fé. Em todos esses pontos, desses 5 pontos, das solas, nós vamos ver sempre que eles estão voltando os olhos da igreja para a centralidade da pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo não pode se perder. Se Cristo não for a centralidade de tudo que fazemos em vão. Não é outro, não é sobre nós, não é sobre outro nome, a não ser o nome de Jesus, a não ser a pessoa de Jesus. Então, ali, o que significa dizer somente a fé? Então nós temos alguns pontos. Somente a fé em 3 aspectos. Porque fé é instrumento de justificação. Segundo a palavra, não são as obras ou os méritos humanos que justificam, mas a fé em Jesus que justifica o homem dos pecados. É essa justificação que vem pelo céu, que vem por Deus através de Jesus. Também o outro ponto é a graça de Deus. A salvação é um dom da graça que vem através da fé. A fé é a resposta humana a essa graça, a esse dom. Então o Senhor oferece graça, oferece o dom da graça, e é pela fé que a gente a recebe. Por quê? Porque não é mérito nosso. A gente responde com fé. A gente entende, a gente crê, naquilo que o Senhor está nos dando. E também a estrutura ali de distinguir fé de obras. Houve um tempo em que as pessoas tinham que fazer coisas para alcançar salvação. Então viemos aqui, através desses pontos, resgatar na palavra de Deus, na doutrina santa da igreja, que a fé é a confiança em Cristo. Agora, as obras, elas são frutos dessa fé. Fé sem obras é morta. Nós vemos lá no livro de Tiago, e isso é correto. Mas nós não somos salvos por conta dessas obras. Essas boas obras não são salvação. Existem várias religiões que pregam.
Você quer ir para o céu, você quer ser um espírito elevado, você quer ser um espírito desenvolvido? Tenha boas obras, né? Pratique boas obras. Seja justificado nessas boas obras. Essas boas obras vão te fazer crescer nessa fé. Mas o que nós entendemos aqui? Que a fé é o que nos justifica diante de Deus. Mas as obras são fruto daquele que creu. Então, todas as vezes que a gente vê uma pessoa rompendo em boas obras, ela tem uma fé genuína em Deus. Uma fé genuína em Deus vai ser evidenciada em boas obras. Não tem como. Uma pessoa que tem fé em Cristo Jesus, ela não é uma pessoa que cruza os braços para o que está acontecendo ao seu redor. Não só obras assistenciais, mas a própria obra do ministério de Cristo, né? Que é a grande comissão. Então nós temos lá em Romanos 3, 28, em Efésios 2, 8 a 9, né? Os principais elementos desse ponto sobre a fé. Romanos 3, 28 fala: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então, nós temos isso como base, né? A fé é aquilo que nos justifica. E também nós temos Efésios 2, 8 e 9, que eu vou tentar ler aqui para vocês. Efésios 2, 8 e 9. Porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então, nós temos isso muito bem assentado nos princípios que nós carregamos, né, dentro da cultura cristã. A fé é um elemento principal. Nós precisamos entender sobre fé e o que é fé de verdade, para que a gente não confunda fé com crença, com superstição. Então, a fé é sempre expressada através de rituais, expressadas através de ações do ser humano. A fé, ela consiste em algo que é muito maior e eu quero compartilhar aqui com vocês. Então, o que é a fé? Esse resgate de somente a fé centrada na pessoa de Jesus veio combater. Veio combater, por exemplo, as indulgências. As indulgências envolviam, por exemplo, a compra de perdão dos pecados. Ora, os seus pecados não são perdoados por conta do dízimo que você dá, por conta das ofertas que você faz. Se você é uma pessoa que gasta seu dinheiro, né, para ajudar pessoas e tem no seu coração que esse dinheiro que você investe vai te salvar, vai criar um crédito com Deus na eternidade, você está muito equivocado. Muito equivocado. Gastar dinheiro, investir na obra missionária, investir na obra assistencial é fruto de uma pessoa que conheceu Jesus. Como eu disse, se você conhece Jesus, você não vai ficar de braços cruzados. Mas isso não é evidência de salvação. A salvação é uma obra de Cristo em você. Então, não fique pensando que as coisas boas que você faz estão te aproximando de Deus. Só quem te aproxima de Deus é Cristo, a obra que Ele fez. Se você não está disposto a reconhecer que o que Jesus fez é infinitamente maior e é incomparável a qualquer boa atitude que você tem, você está equivocado. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não fala que pessoas boas, generosas, pessoas que são doadoras têm um lugar especial no céu. Ela não fala sobre isso, em momento nenhum. Também nós viemos, através dessa centralidade de Cristo, da salvação, em Jesus pela fé, combater as ideias de que a fé, ela é demonstrada através da piedade e através da devoção a mandamentos, da devoção a rituais, da devoção a símbolos. A centralidade da nossa fé está em Cristo. Cristo é o único caminho para a salvação. Não há outra forma de alcançar justificação
em Deus a não ser em Jesus. Então vamos entender um pouquinho, por exemplo, da importância da fé. Por que a fé ela é importante? Porque a fé é necessária para a salvação. Em Romanos 3, 28, em Efésios 2, capítulo 2, versículo 8 e 9, fala que a fé é necessária para a salvação. Sem ela, nós não somos justificados. Tem um texto interessante aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, que está também em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, ele define o que é fé, mas ele faz um chamado para que a gente preste atenção no versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, a fé é aquele passo que eu dou em me aproximar de Deus, em conhecê-lo. Então, a fé é necessária para a salvação e ela é a base do nosso relacionamento com Deus, que nós já vimos aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, num relacionamento onde eu não agrado a outra pessoa, não vai rolar um relacionamento, não se desenvolve uma amizade, não se desenvolve intimidade quando uma pessoa não tem nenhum interesse em agradar a outra. Então, a fé é a base da relação com Deus e ela é necessária para a salvação. Mas o que é fé? Fé é confiar em Deus e crer nos seus atributos, que é o que está escrito aqui no livro de Hebreus. Capítulo 11 ainda, o versículo 1 fala: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé antecede, a fé nos impulsiona a agir antes das evidências. Então, a fé nos posiciona. Quando a gente não vê saída, quando a gente não tem indicativo, né? E quando tudo coopera para a gente desacreditar, para a gente desistir, a fé é aquela que faz a gente continuar, a fé é aquela que faz a gente olhar para frente, é aquela que faz a gente ficar até o fim. Então, a fé, ela é confiança em Deus e ela também é a crença nos seus atributos, porque a fé, ela faz eu olhar o Deus revelado na palavra. Não importa se o mundo diz o contrário, não importa se as circunstâncias fazem a gente ficar abalado, a gente continua confiando nos atributos de Deus. Então, fé tem a ver com confiança, obediência e perseverança. Eu preciso confiar, obedecer e perseverar. Então, a fé me impulsiona a agir antes de eu ter certeza. A gente é muito assim, ó, é muito garantido, esse negócio é garantido, tem um plano A, plano B, plano C. Quem anda pela fé, muitas vezes não tem nem o A, nem o B, nem o C. Vamos separar isso dessa doutrina de irresponsabilidade, principalmente pregada lá por quem gosta da teologia da prosperidade, da confissão positiva, do mete a cara, vai, depois a gente vê o que acontece, porque não somos adeptas a isso, não ensinamos isso. Nós estamos falando de relacionamento, lembra? Relacionamento, Deus com o homem. De perseverar numa palavra, de perseverar na observância, na obediência, dentro desse relacionamento ser gerado uma direção em Deus e em mim, que muitas vezes vai contrariar as coisas ao meu redor. Então nós vamos permanecer firme nisso, né? Nós temos como grande exemplo, nós temos aqui, né, nesse livro de Hebreus, nesse capítulo 11, por isso que eu falei que é o capítulo da fé. Nós temos exemplos, vários exemplos de homens que agiram pela fé e por que eles são classificados. Nós temos ali o exemplo do pai da fé, que é Abraão, mas outro que agiu pela fé foi o Cristo. E ele nos incentivou a ter fé. Ele falava para os discípulos, olha, essas coisas não estão acontecendo porque vocês têm pouca fé. E os discípulos pediam, Jesus, aumenta a nossa fé, desenvolve a nossa fé. Então vamos correr para Cristo, vamos tê-los como exemplo. Né? A fé é um elemento fundamental na relação entre Deus e os seres humanos. Então, sem ela, nós não conseguimos. A fé é a confiança em Deus e na sua palavra. Ela é necessária para a salvação e para a comunhão com Ele. Ela é caracterizada pela nossa confiança, nossa obediência e nossa perseverança. E exemplos nós temos vários aqui. Então, que em nome de Jesus a sua fé seja desenvolvida nesse tempo, que você possa usufruir disso nele, você possa alcançar essas coisas nele, em nome de Jesus. Vamos orar pedindo ao Senhor? Senhor, nós queremos ser desenvolvidos na nossa fé. Nós queremos voltar à centralidade de todas as coisas em Cristo.
tirar os olhos de nós mesmos, tirar os olhos das nossas falências, tirar os olhos, ó Deus, da nossa insignificância. E a gente fica tentando se promover diante do Senhor, mas tudo tem a ver com Cristo. Nos perdoa, Senhor. Nós temos sido tão fracos, nós temos trocado, Senhor, por coisas tão banais, nós temos negligenciado, Senhor, a vida de oração, nós temos negligenciado a nossa contemplação, nós temos negligenciado, Senhor, nas nossas vidas. Tem misericórdia de nós, aviva a nossa fé, nos leva a um relacionamento, uma experimentação, uma revelação mais profunda da sua pessoa, da sua natureza. Que nós possamos ser gerados nisso que a palavra nos ensina. Ó Deus, em nome de Jesus, volta os nossos olhos para o céu e na centralidade com Cristo, resgata em nós, ó Deus, em nome de Jesus, como morada do Senhor. Nós agradecemos, Pai. Eu quero pedir que na minha vida, na vida dessa pessoa, ela seja cada vez mais iluminada, eu seja cada vez mais iluminado por essa palavra. Deus, não desista de nós precisamos de Ti. Deus, tem misericórdia, nos perdoa os nossos pecados, lava-nos com isopo, tem misericórdia de nós. Senhor, amamos a Tua presença, Senhor, amamos a Tua casa, amamos Tua palavra, amamos, ó Deus, aquilo que o Teu Espírito Santo faz em nós, através de nós, por nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tão entregues a nossa, Senhor, pequenez, tão entregues às nossas paixões, tão entregues aos nossos erros. Aviva-nos, ó Deus, nós estamos nesses 100 dias, querendo olhar para o céu e se aproximar, ser mais próximos de Ti. Nos ajuda nessa caminhada. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui amanhã, querendo Ele.